Opa, tudo bem? Finalmente chegamos à última aula sobre o item do edital do concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná, denominado Movimentos de Ocupação de Território, pessoal. Então, para você que vem acompanhando as nossas aulas, para você que vem acompanhando os nossos vídeos, para você que vem acompanhando todos esses conteúdos que nós estamos postando, chegamos à última aula sobre movimentos de ocupação de território. A partir da próxima aula, nós começaremos a discutir questões mais voltadas aos ciclos econômicos do território paranaense e também discutiremos mais à frente questões políticas e questões sociais bem pertinentes à sua prova, bem pertinentes ao seu concurso. Então pegue o seu material, pegue o seu caderno, para você que já estava acompanhando as aulas do nosso canal, do nosso curso, e para você que, se por um acaso está chegando agora, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo e o seu foco é o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná, retorne às aulas anteriores, assista desde a primeira aula, porque quando você chegar nessa nossa parte 13, você vai estar com todo o conteúdo completo. Eu tenho a segurança de afirmar, para você que vem acompanhando o nosso curso, que a respeito deste item, movimentos de ocupação de território, nenhum outro canal conseguiu abordar de uma forma tão detalhista, de uma forma realmente tão peculiar cada região, quanto o nosso curso. Então você pode ter certeza que, se você acompanhou as aulas, se você assimilou as informações, você não vai errar questões que trabalham os movimentos de ocupação de território no estado do Paraná, tudo bem? Para a nossa aula de hoje, nós conversaremos sobre a ocupação da região oeste e também da região sudeste do estado do Paraná. Então, nesta aula, nós abordaremos duas regiões, região oeste e região sudeste. Na aula passada, nós havíamos estudado a região sudoeste do território paranaense. Inclusive, se você fizer um aparato de todas as aulas, nós estudamos todos os lugares, todos os territórios regionais paranaenses, beleza? Bom, vamos começar então trabalhando a região oeste, que é a região onde hoje fica cidades completamente importantes do estado do Paraná, como por exemplo Cascavel, como por exemplo Foz do Iguaçu. Então, mesmo que você não é do estado do Paraná, muito provavelmente você já escutou falar dessas cidades, sobretudo de Foz do Iguaçu, onde nós temos as famosas Cataratas do Iguaçu, um grande local turístico do território paranaense. Enfim, a região oeste paranaense, quando nós vamos estudar o processo de ocupação, sempre enfatizando aquela discussão que eu busco trazer nas minhas aulas, que eu busco trazer nos meus vídeos. Quando nós estamos falando ocupação de território, não quer dizer que havia um vazio demográfico, não quer dizer que pessoas não estavam naquela região. Quando nós estamos falando de ocupação, é quando nós estudamos realmente aquelas ondas ocupacionais de território, todo aquele processo que nós podemos inclusive enquadrar no aspecto colonizador e de aculturação da região. Que fique muito claro isso, pois nós já estamos conversando sobre esse conceito há pelo menos 5 ou 6 aulas, tá bom? Então, quando a gente vai estudar esse processo de ocupação do oeste paranaense, a gente precisa ter em mente uma perspectiva histórica. Essa perspectiva histórica, ela parte do século XVI. Por quê? Porque essa região, onde nós tínhamos populações nativas, onde nós tínhamos populações indígenas, então não era uma região abandonada, não era uma região deserta. Essa região, ela começa a estar nos documentos, ela começa a fazer parte realmente de todo aquele processo colonizador, sobretudo inicialmente no século XVI, espanhol, a partir da expedição de Dom Álvar Nunes Cabeza de Vaca.
Professor, você vai falar sobre o Dom Álvar Nunes Cabeça de Vaca? Não, porque quando você retornar às nossas aulas e você chegar à nossa aula de número 2, você vai perceber que nós comentamos não só sobre o Cabeça de Vaca, mas também sobre um outro agente extremamente importante nesse período colonizador inicial do território paranaense, que foi o Aleixo Garcia. Então, desde daquele aspecto expedicional do Cabeça de Vaca que nós trabalhamos na segunda aula do nosso curso, nós já temos essa região nos documentos, nós já temos essa região com realmente esse contato com os colonizadores, esse contato com as expedições que faziam ali o reconhecimento do território, que faziam ali oficialmente a tomada de posse daqueles territórios, se bem que daqui a pouquinho a gente vai analisar que mesmo sendo uma região em termos colonizadores e ocupacionais conhecida desde o século XVI, nós não tivemos de imediato, e já conversamos com isso em outros momentos do nosso curso, uma efetiva ocupação. Só quero que vocês gravem, só quero que vocês memorizem que desde o século XVI essa região ela já é de conhecimento dos colonizadores, já é de conhecimento dos expeditores, tá bom? Bom, chegamos ao século XVII. E essa região, ela vai desempenhar uma importância no século XVII, por quê? Porque vocês lembram quando nós discutimos as missões e as eduções jesuíticas, nós tivemos todo esse trabalho catequizador, nós tivemos todo esse trabalho religioso também na região oeste paranaense. Então, observam que a região oeste paranaense, ela está em todo aquele processo que inclusive nós já estudamos anteriormente, só que sempre lembrando, ainda sem uma efetiva ocupação, ainda sem uma efetiva e considerável povoação territorial, tudo bem? Bom, agora, a partir do momento em que nós chegamos ao final do século XIX e início do século XX, é onde a gente começa a trabalhar uma maior ocupação desse território, uma maior povoação desse território. Sobretudo por conta da introdução do sistema de obrages. Professor, você vai explicar sobre o sistema de obrages? Vou. E agora eu queria que vocês prestassem muita atenção. Como nós já conversamos sobre Cabeça de Vaca, como nós já conversamos sobre os jesuítas em nosso curso, eu não vou de novo explicar para vocês quem foi Cabeça de Vaca e o que ele fez. Eu não vou de novo explicar para vocês padres jesuítas e as suas ações aqui no território paranaense. Por quê? Porque isso nós já estudamos, isso nós já analisamos. Então isso, se você vem acompanhando o nosso curso desde as primeiras aulas, isso tem que estar em mente para você enquanto aluno, esses processos. Tanto a expedição do Cabeça de Vaca, quanto a ação dos jesuítas. Agora, tudo que vem no terceiro e no quarto itens, aí sim nós vamos analisar ao longo dessa aula, tudo bem? Então eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que foi esse sistema de obrages. Só quero que vocês tenham em mente essa linha do tempo. E em nosso último item, em meados do século XX, nós temos a atuação das empresas colonizadoras. Então, observem que interessante. A partir do final do século XIX até meados do século XX, quando nós passamos por uma onda maior de ocupação e povoação do território oeste paranaense, nós temos esses dois fatos impactantes, tanto as obragens quanto a atuação das empresas colonizadoras. Tudo bem? Bom, não esqueçam de uma associação que vocês podem fazer com a história do Brasil. Como assim? Quando vocês estiverem estudando História do Brasil, quando vocês estiverem estudando o governo de Vargas, porque vocês precisam disso para o concurso de vocês, não deixem de ler sobre o ideal varguista de marcha, de ocupação do oeste territorial, não só do Paraná, mas de regiões a oeste que ele considerava que ainda estavam desprotegidas, que ainda estavam passíveis de alguma ameaça de invasão ou de algum país que viesse a requerer a posse daquele território. Mas, professor, por que a oeste? Porque quando você analisa o território brasileiro, e acompanha aqui comigo, é na faixa oeste que nós encontramos as divisões
com os países da América do Sul. E isso poderia gerar, dependendo da região, se ela estivesse muito abandonada, se ela estivesse muito despovoada, poderia gerar algum problema em relação à ocupação, algum problema em relação à preservação daquele território, tudo bem? Então não esqueçamos de fazer essa interdisciplinaridade com a história do Brasil, beleza? Vamos analisar agora aqueles dois itens que eu falei para vocês, tanto a questão das obragens quanto a questão das empresas colonizadoras, beleza? Aqui vocês estão observando que existem pessoas transportando erva mate. Professor, quem eram essas pessoas? Primeiro vamos trabalhar o conceito de obragens. É muito importante que a gente trabalhe esse conceito, porque como isso já faz parte do conteúdo a respeito de erva mate, do ciclo da erva mate que vai cair na tua prova, esse sistema de obragens ele pode aparecer tanto em questões do Oeste Paranaense quanto em questões do ciclo econômico da erva mate, tudo bem? Então, o que seriam obragens? Essas obragens, esse sistema de obragens, era toda uma estruturação que pertencia ao seguinte esquema de funcionamento. Grandes áreas de terras eram concedidas pelo governo brasileiro a algumas empresas do exterior, Argentina, inglesas preferencialmente, para extração de erva mate e madeira no oeste do Paraná. Sobretudo, devido à ação de argentinos e até mesmo paraguaios, como a gente vai estudar. Então, nesse sistema de obragens, no sistema legalizado, existia ações de obragens, que era essa ação de você explorar o território paranaense para fazer a extração de madeira e principalmente erva mate. Havia ações como essas ilegais. Então, isso que eu acabei de ler com vocês foi a ação legal, onde o governo brasileiro ele concede a essas empresas, devido, claro, a cláusulas contratuais bem trabalhadas, pelo menos no papel. Obviamente, essas pessoas tinham que pagar impostos para o governo brasileiro, mas basicamente é o Brasil passando para a mão de empresas estrangeiras a exploração e a comercialização da sua erva mate, beleza? Bom, como que funcionava esse sistema? Obragens era o nome de todo esse processo, era o nome de toda essa estrutura, mas tinha também os mensos. Quem eram os mensos? Os trabalhadores. Trabalhadores argentinos, trabalhadores paraguaios, tínhamos trabalhadores brasileiros que prestavam também serviço a essas empresas que adquiriam a permissão para explorar esses territórios. Então, basicamente, é isso que nós temos em relação às obragens. É aquele momento que as empresas chegam no território paranaense, exploram aquela erva mate. Tem, claro, toda uma questão contratual com o governo brasileiro, mas basicamente adquirem muitos benefícios com um produto nosso, com um produto nacional, com um produto brasileiro. Lembra que eu falei há pouco que existiam obragens ilegais? Era extremamente comum essa prática. Como o Oeste Paranaense ainda era uma região no final do século XIX, principalmente, com pouca vigia brasileira, digamos assim, havia a presença gigante de obrageiros e de mensos que faziam esses trabalhos de forma ilegal. Só que para a gente começar a entender esse sistema, e é uma característica do nosso curso, essa profundidade nos conteúdos, é importante que a gente entenda de quando começa e quando iniciou essa prática. Eu preciso entender a partir de que momento o governo brasileiro começou a conceder para empresas estrangeiras essa exploração do território brasileiro. E olha que interessante o percurso histórico. Acompanhem comigo a leitura desse texto. O desenvolvimento das obragens foi facilitado porque o governo imperial, em meados do século XVIII, havia assinado um acordo de navegação com a Argentina e com o Paraguai. Lembra que eu falei para vocês? A ação preferencialmente era por conta de argentinos e, claro, algumas empresas inglesas também. Só que nós tínhamos, e nós não podemos esquecer, que também haviam obrageiros, havia obragens paraguaias. Inclusive, eles tiveram uma grande importância na região oeste, tá? Então, tanto argentinos quanto paraguaios.
Esse documento garantiu acesso à província do Mato Grosso, com entrada pela foz do Rio da Prata, até o Rio Paraná. Na outra parte do acordo, a Argentina tinha assegurado o direito de navegar pelo Rio da Prata, desde o Iguaçu até a distância das Sete Quedas. Essas resoluções tornaram propícia a atividade de contrabando de erva mate, muito consumida pela população platina, e da madeira, que, além de utilizada pelos argentinos, era também exportada para o Canadá e Estados Unidos. Então observem, essas atividades de argentinos e de paraguaios, elas já vinham desde o governo imperial, elas já vinham desde o século XVIII. O que acontece ao longo de todo o nosso processo, ao longo de todo o final do século XIX, já no governo republicano brasileiro? Acontece uma tentativa de oficialização, uma tentativa de regulamentação dessas atividades. Mas como essas obragens, de forma ilegal, elas já aconteciam há muito tempo, inclusive por conta de tratados que foram feitos entre o governo brasileiro e outros países, era muito difícil você ter toda essa atividade regulamentada, porque já era um hábito de argentinos e paraguaios fazer esse contrabando, fazer esse comércio, essa extração ilegal. Certo? Entendido até então? Então vamos prosseguir no nosso conteúdo, que a gente tem muita coisa para ver ainda nessa aula. Bom, tudo isso que eu falei para vocês é preferencialmente, claro, ao longo do século XIX, principalmente no final deste século. Acontece é que no início do século XX, isso vai até a metade, algumas coisas começaram a chamar muito atenção. Ou seja, a partir do momento em que o consumo de erva mate fica cada vez maior nos centros consumidores dessa matéria-prima, nós vamos perceber que a atuação das obragens, sobretudo de forma ilegal, ela fica muito grande. E qual era a consequência disso? Olha que interessante a consequência desse sistema na região oeste paranaense. Falava-se pouco a língua portuguesa e circulava como moeda o peso argentino. Os meios de transporte controlados pela Argentina e pela Companhia Mate Laranjeira, de origem paraguaia. Estão percebendo que cada vez mais a ação tanto de argentinos quanto de paraguaios vai realmente tomando conta desse território? E quando que isso é denunciado? Quando que isso começa a ser visto de uma outra forma e quando que nós começamos realmente a um enfrentamento desses problemas? Olha o que houve em 1924, que teve muita importância a coluna Prestes. Professor, você vai explicar sobre a coluna Prestes? Não vou. Por quê? Porque isso é assunto, isso é conteúdo de história do Brasil. Então, quando você estiver estudando história do Brasil, você com certeza vai analisar esse papel da coluna Prestes. Bom, em 1924, o que nós tivemos? A passagem da coluna Prestes pelo oeste paranaense. E olha o que houve. Os participantes ficaram chocados com as cenas que viam, principalmente quanto à desnacionalização da fronteira e as relações de exploração estabelecidas pelas empresas estrangeiras. Então, notem que nós temos dois problemas. Primeiro, quando esses brasileiros, quando esses militares revoltosos e seus adeptos chegaram à região oeste através da coluna Prestes, também chamada de coluna invicta, isso vocês vão estudar lá em História do Brasil, eles perceberam que era um local no Brasil, só que sob o domínio estrangeiro. E que inclusive havia uma série de relações dentro dessa região completamente problemáticas. Primeiro, obragens legais, não respeitando as cláusulas contratuais. Segundo, muitos mensos, muitos trabalhadores até em condição escrava ou semi-escrava. Lembrando que nós estamos em 1924, ou seja, oficialmente, e pelo menos em termos legais, não havia mais escravidão. Então todos esses problemas, eles são denunciados ao governo brasileiro. E olha o que acontece em 1930, no decreto número 300. Presta atenção. Essa ação fez voltar ao poder estadual as concessões cedidas a empresas estrangeiras e nacionais que não havia cumprido com as cláusulas contratuais. Lembrando que empresas nacionais que faziam esses trabalhos nesse momento no oeste paranaense eram em quantidade menor, muito menor do que em relação às empresas estrangeiras. Então, notem
que esse decreto número 300 de 1930, e você não precisa decorar o número do decreto, é só importante que você entenda esse processo, você compreenda a linha do tempo. Então, olha a demora. 6 anos depois das denúncias é que o governo brasileiro vai tomar uma atitude, é que o governo brasileiro vai tomar algum tipo de medida para consertar aqueles problemas. E ao longo de 30 vão surgindo uma série de outros atos pelo governo para que eles começassem a nacionalizar cada vez mais essa região, sempre e nunca esquecendo do ideal varguista de marcha e ocupação para o oeste. Então, olha o que acontece ao longo da década de 30. Nós temos, na verdade, esses decretos na década de 30, um em 31 e um em 35, mas o resumo desses decretos é o seguinte: o Estado passou a vender as terras devolutas, recuperadas, para empresas ou particulares. Então, olha que legal. O governo fez um aparato. Aquelas obragens, aquelas empresas que estavam fazendo a ação exploratória em regiões do oeste paranaense e que estavam cumprindo com as cláusulas contratuais, mantiveram as suas atividades. Agora, aqueles lugares que estavam com obragens ilegais ou estavam com obragens que não respeitavam as cláusulas contratuais, o governo tomou essas terras. O governo tomou essas terras e fez o quê? Passou a vender essas terras recuperadas para empresas ou para particulares. Então, era uma ação em concomitância que tinha tanto o elemento público quanto o elemento privado. Ou seja, qual era a ação do elemento público? De você recuperar a terra, ter a terra sob o seu domínio e vender essas propriedades. Vender essas propriedades para a frente privada, seja através de particulares, de pessoas comuns, de pessoas ou grupo de pessoas, ou para empresas, para ter uma ação profissionalizada realmente de ocupação, de povoamento, certo? E a respeito da ação da iniciativa privada, nós temos aqui uma série de companhias extremamente importantes para a ocupação do oeste do estado. Olha que legal. Dentre as empresas que atuaram no oeste do estado, merecem destaque as companhias Industrial Madeireira e Colonizadora Rio Paraná Limitada, a Maripá, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, Pinho e Terras Limitada, Industrial Agrícola Bento Gonçalves, Colonizadora Gaúcha Limitada, Colonizadora Matelândia, Colonizadora Criciúma, Sociedade Colonizadora União do Oeste Limitada e Colonizadora Norte do Paraná. Dentre elas, a Maripá foi a que teve maior destaque por ações sociais, empreendendo construções de casas, hotéis e estradas, não atuando apenas e exclusivamente na venda de lotes de terras. Então, é por esse fator que nós vamos estudar, dentre essas várias companhias que vocês perceberam, e inclusive vocês notaram que muitas dessas companhias eram companhias catarinenses e companhias gaúchas, viram isso? Então, notem que a Maripá ela vai ter um papel de destaque, e é por isso que a gente estuda a madeireira e a, claro, companhia colonizadora Maripá a partir de agora. A Maripá ela tinha sede em Toledo, e ela privilegiou a venda de terras em pequenas propriedades. Ela dividiu as terras de modo que cada propriedade tivesse um curso de água. Olha a preocupação que existia com a infraestrutura da região. Os compradores eram selecionados rigorosamente, e olha o detalhe, chama a atenção que a venda desses lotes era feita de preferência para gaúchos e catarinenses, sobretudo descendentes de poloneses, alemães, italianos. Então por isso que você vai visitar a região oeste paranaense, você percebe que há uma característica étnica toda peculiar, você percebe que há ali toda uma consequência de uma presença gaúcha, de uma presença catarinense, de uma presença polonesa, de uma presença alemã, de uma presença italiana. Há realmente essas características bem marcantes. Eu, por exemplo, sou de Cascavel e notava muito isso. Isso é extremamente característico, é extremamente singular da região oeste paranaense. Marechal Cândido Rondon, por exemplo, tem uma colônia alemã muito grande. Bom, depois de analisarmos todas essas questões sobre o oeste paranaense, a gente chega à região sudeste. A nossa finalização sobre o oeste é vocês entenderem esses processos. Por quê? Porque daí, pessoal, a partir desse momento, nós temos todos os desenvolvimentos das atividades econômicas no local. E aí você pode perguntar, professor, por que a gente não estuda isso agora?
porque isso vai ter um momento. A gente vai chegar nos ciclos econômicos. Agora, o que você precisava ter de informação sobre o Oeste é isso. E sobre o Sudeste, é isso que a gente vai ver nessa nossa parte final da aula. Primeiro que a região Sudeste Paranaense é uma região relativamente grande, como vocês estão observando. E a ocupação, ela também tem todo um panorama histórico. Observem, a região teve a organização do espaço sempre vinculada a atividades econômicas tradicionais, de cunho extensivo e extrativo. O que isso significa? Nós não conseguimos estudar a ocupação do Sudeste Paranaense ao longo do século XIX, ao longo dos séculos XX, se você não estuda qual era realmente a característica econômica desses lugares. Porque a ocupação, ela tem toda uma importância a partir do momento que nós temos ação econômica com vigor nessa região. A ocupação é uma consequência, na verdade, trabalha junto com a característica econômica. Parte importante do seu povoamento inicial decorreu de incursões militares, de tráfego de tropeiros, olha, atividade econômica, tropeirismo, e de estratégias governamentais de dinamização do Vale Médio do Iguaçu, direcionando para a região a instalação de colônias de imigrantes estrangeiros, principalmente poloneses, ucranianos, alemães e russos. E aí as suas atividades econômicas. Aí a importância que teve essas atividades econômicas na ocupação e no povoamento do território. Assentados em pequenas propriedades, dedicaram-se desde logo à extração de erva mate e à agricultura alimentar, enfrentando, infelizmente, dificuldades impostas pela presença de áreas montanhosas e de solos de baixa fertilidade. Tá bom? Bom, então notem que seja através do tropeirismo, seja através da erva mate, seja através de toda a ação de agricultura, nós tivemos como consequência o povoamento dessa região. Só que, infelizmente, essa região passou por problemas. Primeiro, escassa população. Dentre as regiões do estado do Paraná, foi durante muito tempo a região com menos habitantes. E isso por quê? Porque nós tínhamos, além de alguns problemas em questão de solo, a ausência de vias de comunicação que estimulassem a circulação de mercadorias e fomentassem a produção. Quando que isso passa, pelo menos, por um processo de desenvolvimento e por um processo de enfrentamento desses problemas? Notem comigo o texto. Nesse contexto de baixo adensamento populacional, a mesorregião sudeste paranaense alcançou o início da década de 70, então não faz muito tempo assim, abrigando cerca de 268 mil habitantes, constituindo a região menos populosa do estado. Em termos urbanos, também se destacava como a de menor dimensão. Termos urbanos, apresentando a maior parte da população residindo no meio rural. Prestem atenção aqui nessa frase. Se você lê com desatenção, você imagina que o texto está falando que era a região com menos dimensão no estado. Ou seja, é a menor região do estado. Vocês viram que não é. A questão é em relação à população urbana. Dadas as características estruturais da base produtiva regional, essencialmente agrícola, de cunho tradicional, com o predomínio de pequenas propriedades voltadas à produção alimentar de baixo dinamismo, a inserção do Sudeste no processo de modernização da agropecuária paranaense nos anos 70 foi mais lenta. Então, olha que legal. Devido a toda aquela ação de você ter um atrativo de poloneses, russos, alemães e outros grupos étnicos para abrigar aquela região, e de você ter, como a gente já viu, inclusive na imagem anterior, uma agricultura alimentar familiar, uma agricultura alimentar de uma menor produção em termos de escala, isso foi uma característica e é uma característica muito marcante da região sudeste, tá? Então não esqueçam disso, porque isso pode ser cobrado para vocês em provas. Galera, essa aula ficou um pouquinho mais extensa, nós estamos batendo daqui a pouquinho 30 minutos de aula. Eu queria aqui finalizar então toda essa nossa abordagem a respeito dos movimentos de ocupação de território, porque a partir da próxima aula nós discutiremos mais questões econômicas, mais questões políticas e sociais do Estado, tá? Foi uma primeira parte extensa, com 13 aulas, com 13 vídeos. Espero que tenham entendido, espero que não errem questões a respeito disso. Vou me comprometer a que o nosso próximo vídeo
seja um vídeo de resolução de exercícios, tá bom? Então, você tem um tempo até o nosso próximo vídeo para assistir todas as 12 aulas que faltaram, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, ou para assistir alguma aula que ficou pendente, para que você acompanhe a nossa aula de resolução de exercícios que vai ter, tá? Aí a gente faz essa aula de resolução de exercícios e parte para os próximos itens do nosso edital, beleza? Se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, não esquece de apertar a sua sinetinha, seu botãozinho da inscrição no nosso canal e compartilhar esse vídeo com quem vocês conhecem que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná, beleza? Grande beijo, grande abraço e até a nossa próxima aula e muito obrigado pela confiança, tá bom? Até mais.